A minha apresentação vai ser um pouco diferente daquelas que nós temos visto até agora ao momento. Embora eu esteja no terceiro painel de museologia, eu acabo por, e ainda bem que a colega Lígia falou muito da sua experiência e apresentou a parte da política museológica e a sua experiência no museu, porque eu vou orientar um pouco mais a minha apresentação para toda a minha experiência enquanto técnica de património cultural no âmbito da salvaguarda e no âmbito também de projetos internacionais. E dizer aqui que também vou tentar questionar um pouco e pôr-vos a refletir, pôr-nos todos a refletir, porque uma das palavras que eu mais gostei da colega Lígia na apresentação anterior foi a palavra todos, não é? Porque todos estamos aqui precisamente nesta partilha também para nos melhorarmos e otimizarmos a nossa forma de ação. Por isso mesmo, este título e o início da minha apresentação teve como inspiração um artigo do cardeal, poeta e teólogo português José Tolentino Mendonça no jornal Expresso, que se chama Tornar ao Espanto, e que, à partida, parece que nada tem a ver com cultura e com património, mas deixem-me-vos levar um bocadinho por esta minha ideia. E ele diz, nesse artigo, uma frase que é: tornemos ao espanto. Se virmos bem, ele é feito de visitação e de surpresa. Visitação porquê? Porque quando nos espantamos com algo é porque algo que nos aparece à nossa frente também nos visita, ou seja, vem de encontro a nós, nos surpreende. E segundo as suas palavras, o espantar não é só o registro de uma reação que se dá exteriormente a nós, mas é como uma revelação que deflagra em nós, tipo uma espécie de luz. É como se inesperadamente uma coisa surgisse como nunca antes a tínhamos visto. E daí ele dizer, é como se abrisse uma entrada até então desconhecida e ao que aparece tivesse o poder de reconfigurar a direção habitual das coisas, implicando o nosso olhar. Ou seja, esta ideia de surpresa, não é, permite-nos alcançar um estádio de consciência novo, e aí eu tentei ir buscar esta ideia precisamente porque estamos num seminário que se chama Património Consciência, mas espantar-nos vai um pouco mais além, ou seja, é quando essa experiência nos toca interiormente. E assim podemos dizer que a qualidade do espanto implica que haja não só uma revelação de algo externo, que nos surpreende, mas que ao revelar-se em nós nos transforma, nos constrói. Deixamos de ser indiferentes àquilo que era natural e passamos a ter um novo olhar sobre as coisas, uma visão mais profunda daquilo que é real. No fundo, o espanto provoca a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de refletir, como esvaziando-nos e distanciando-nos das nossas ideias, dos nossos preconceitos, das nossas regras, dos nossos hábitos e preencher-nos com algo novo. Segundo Platão e Sócrates, diziam mesmo que o espanto é o ponto de partida para o conhecimento e, segundo José Tolentino Mendonça, é aquilo que nos faz retornar a nós mesmos. Porquê? Porque permite um novo olhar, como por exemplo este pôr do sol que vocês veem, que foi daquele dia, que foi único e que é diferente no dia anterior e no dia seguinte. Mas para isso é preciso que a mente esteja consciente, ou seja, a mente tem que se esvaziar para se preencher com algo novo. E por isso é que a mente é criativa e poderosa, porque permite-nos reinventar-nos todos os dias e reconhecermos a realidade que vemos também todos os dias de forma diferente. Ora, sendo o homem um produtor de cultura, não é? Um fazedor de patrimónios, temos que considerar realmente que o património manifesta-se na vida real, o património cultural, arqueológico, qualquer um, é algo que não é separado de nós. É algo que é intrínseco, que vive em nós e que se manifesta em nós. É o nosso olhar sobre a realidade, sobre os comportamentos de todos, sobre as interpretações que temos. E por isso, nestes textos de Alice Barbosa Sampaio e Elizabeth Castro Mendonça, as autoras referem que o património cultural não basta ser só apreendido, não é? Ele não basta ser só conhecido e fruído. Ele é uma criação nossa, ele é uma representação de nós que deve ser estimulada para que as populações se possam expressar culturalmente de maneira democrática e de maneira diversa.
Por isso, quando nós pensamos em património, no século XXI, temos que pensar de uma forma muito mais lata, muito mais abrangente. O património ganha várias dimensões, ganha várias layers, que assentam sobretudo na ideia de que é um elemento que é vivo, é um elemento que é dinâmico, é uma expressão que é comum a todos e constitui-se como um meio para a construção de significados coletivos. A partir do quê? A partir da liberdade e da participação de cada um nessa construção. E só assim é que também nós conseguimos proteger e melhor valorizar o nosso património. E daí, voltando também à apresentação da colega anterior, quando apresentou nas políticas, nas legislações, as questões do dever, nós temos efetivamente dos deveres, eu gostaria de ir um pouco mais atrás e dizer exatamente que, no fundo, esta ideia de património no século XXI vincula-se ao dever, mas vincula sobretudo à de direitos culturais. Direitos culturais, porquê? Porque é o valor é básico, é o direito básico da humanidade e é o valor de base a partir do qual todos os outros valores se constroem na sociedade. Estas abordagens e conceitos têm sido reconhecidas e desenvolvidas em diplomas legais e em cartas internacionais já há mais de uma década, trazendo assim este novo paradigma político que passa da pergunta de como salvaguardar, e isso durante o painel da manhã nós vimos algumas técnicas de como é que nós salvaguardamos o património, protegendo, registando, conservando através do registro, para a pergunta essencial no século XXI, que é para quem é que nós o fazemos e porquê é que nós o fazemos. Neste sentido, a Convenção Quadro sobre o Valor do Património Cultural na Sociedade, que é designada por Convenção de Faro, porque foi assinada a 27 de outubro de 2005, na cidade de Faro, em Portugal, e promovida pelo Conselho da Europa, é um destes instrumentos que desenvolveu muito bem esta nova abordagem e que pretende promover a importância da participação de todos os cidadãos na interpretação do património, nos processos de salvaguarda e nos processos de valorização dos bens culturais. Introduz conceitos como comunidade patrimonial, que é precisamente composta por pessoas que valorizam o património cultural com as quais elas se identificam e com as quais elas desejam, mas também introduz outros conceitos como património comum e tenta depois apontar vários caminhos acerca da função e do papel do património para a sociedade. Uma outra declaração que eu trago aqui, porque há muitas cartas, há muitas recomendações internacionais, algumas depois são aplicadas em legislação a nível nacional, é a Declaração de Friburgo, assinada em 2007, que precisamente tem uma abordagem idêntica à da Convenção de Faro, no sentido de tentar encorajar quer as instituições públicas, quer as instituições privadas, no reforço destas liberdades de todos nós para escolhermos, identificarmos, interpretarmos e podermos fazer parte dos processos de salvaguarda de cultura e de património. E que, no fundo, está relacionado com a questão e a ideia de direitos culturais. Portanto, saindo um pouco destas recomendações políticas e passando a exemplos concretos, trago aqui 2 exemplos que fui conhecendo ao longo da minha interação com outros projetos internacionais no âmbito da minha atividade profissional, que tentam incorporar e desenvolver precisamente estas preocupações e orientações e os objetivos emanados por estes documentos internacionais. Um destes projetos chama-se Inspira-te Património Criativo, Educação Patrimonial, Empreendedorismo Cultural e de Turismo e de Conhecimento, que foi desenvolvido pela socióloga Luísa Janeirinho, na Cidade Velha, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, em que tratou-se sobretudo de um projeto de intercâmbio cultural que promoveu uma estreita relação entre as comunidades e os seus valores culturais e os seus valores históricos. O foco foi o da educação para o desenvolvimento sustentável, através de uma cultura de união e de paz, baseada na compreensão e na contextualização das práticas culturais, na integração das narrativas locais
e na transferência do saber fazer com estas comunidades, de modo a que elas se tornassem autónomas. Os bonecos que vocês estão aí a ver, o fabrico dos bonecos, representam precisamente as atividades profissionais que a comunidade se identificou e que elegeu para fazer estes bonecos, que depois acabaram por ser comercializados, mas há outros exemplos, como cadernos de educativos, poemas e músicas que depois foram divulgados e comercializados pela comunidade e que ajudou estas pessoas a reconciliarem-se com a sua memória e com o seu passado. Isto porquê? Porque, não sei se conhecem um pouco a história de Cabo Verde ou da Cidade Velha, mas foi um território que foi primeiramente muito fustigado pela questão do flagelo da escravatura, teve também as devastações dos piratas e dos corsários, e depois a própria Cidade Velha foi abandonada como capital e transformou-se num lugar secundário, um lugar rural, sem grandes ofertas e oportunidades, e portanto isto foi um projeto que levou a que a própria comunidade tivesse orgulho da sua identidade histórica e local e levou a que houvesse um impacto positivo para uma maior confiança e sobretudo para a transcendência destas populações. E, portanto, é projetos como estes que demonstram a importância de se pensar e de implementar ações de proteção e de salvaguarda partindo da base emocional, partindo das experiências e das vivências das pessoas, da educação, e tentando educar para a sensibilidade, para o cuidar, para o diálogo, para a criatividade. Portanto, vejamos até a construção de um monumento, como aqui o caso do Mosteiro de Jerónimos que estamos a ver, no âmbito de uma parceria entre a DGPC e o projeto dos Urban Sketchers, passa precisamente por esta dimensão emotiva, não é? Já que nós estamos a falar de pessoas que conceberam, que idealizaram, que desenharam, que edificaram e que continuam ainda hoje a renovar o edifício, como nos está a acontecer no caso do projeto PRR para o Museu Nacional de Arqueologia, onde fica o nosso museu. Porque o património não é só presente e passado. O património é isto, é inovação, é transformação, é constante mutabilidade. Em seguida, eu vou-vos mostrar um projeto que se chama Heritage Hubs e eu vou passar primeiro o filme. É um filme pequenino de 3 minutos e pouco, que depois eu gostaria de comentar. Vamos ver se eu consigo. Não sei se estão a ouvir o som. Sim, estamos a ouvir, Filipe. Estamos a ouvir, sim. Culture is very important. That's important for young people and older people, and it's nice to share. Is it music, dancing, playing together? That brings people together. Heritage Hubs was a transnational project where children and young people from Finland, Serbia and Spain learned about and from cultural heritage. It was also about them choosing what cultural heritage they regard as important. It was important that we could choose it ourselves. A lo largo de todo el curso vimos trabajar a nuestros alumnos con enorme interés e ilusión en el patrimonio que ellos habían elegido. They shared and interpreted cultural heritage to gain a wider understanding of cultural diversity. U projektu je najbolje bila baš ta razmena kulturnog nasljeđa, da se sagleda šta nam je u stvari zajedničko. När Serbiaeleverna presenterar stafettkarnevalen så det kändes jätteroligt för att när någon annan presenterar vår kultur och det kändes jättebra. Participating in a project that has helped us to get to know our culture and our heritage more has been very enriching for us. And I think it's a way that we can all connect as a whole country, as a whole continent.
Los niños sacaron el proyecto de la escuela y durante unos días sus familias, sus vecinos, sus amigos, los grupos de danza se convirtieron en sus profesores y de forma espontánea toda la comunidad local se involucró en el proyecto porque sentían que era algo que hablaba de ellos y de su identidad. So in a way, cultural heritage became a new link between the pupils, teachers, parents and the wider community. Key findings of the research that we based on the Heritage Hub's experiences are that heritage education is a social learning process in essence. This means that learning from heritage is particularly effective when it is active, when it happens in direct social encounters and in immediate cultural environment. It's easier to learn by going to places and everything than writing on paper. It's amazing how they learn from each other. Learn about themselves, learn about their own country when they're learning about the others. One of the overwhelming outcomes is how the notion of heritage changed and expanded in children's minds. Sve što vama znači, to može da bude neko kulturno naslijeđe. A ne! Portanto, isto foi um projeto de 3 países, como viram, a Sérvia, a Espanha e a Finlândia, foi financiado pelo Creative Europe e pretendeu promover comunidades patrimoniais e educativas através da experimentação com a multiculturalidade e na interculturalidade, ou seja, partindo dos jovens, dos professores, educadores, técnicos de património, todos com culturas e com hábitos e comportamentos diferentes, trabalharam em primeira mão com os objetos e com noções e conceitos de património, sempre através de uma interação social direta. Ou seja, o sucesso deste projeto passou, primeiro, por fazer ver aos jovens, que depois serão adultos, jovens adultos e adultos, qual o seu papel e importância no mundo e no grupo, partindo do quê? Da sua cultura base, da sua cultura de suporte, refletindo sobre o que vestem, sobre o que cheiram, sobre o que comem, sobre o que tocam, tentando aqui aprender através das diferenças e das semelhanças, mas sempre de uma forma integrativa e inclusiva. E depois uma outra ponto que também fez o sucesso deste projeto é a ideia de que eles são agentes de mudança, não é? De que os jovens, nós somos agentes de mudança, podem decidir que significado tem o património cultural nas suas vidas, que usos e recordações, que memórias apropriam, que tradições querem renovar e recriar para o futuro, ou seja, é aquela ideia de têm de regressar a eles próprios através da interação do outro para perspectivar o futuro. E abordagens como estas de educação patrimonial permitem assim aos jovens não só apreender e assimilar valores de cidadania, valores de democracia e os deveres, cá está, para a defesa do património e dos direitos humanos, mas depois também como seres humanos tornam-nos mais inclusivos, participativos, mais responsáveis pela causa pública e mais confiantes e criativos. E, portanto, apenas já para terminar, eu penso que nós podemos chegar a uma conclusão válida, que é o património cultural é exatamente isto, é tudo e nada. É mistério, é criação, é memória, é intimidade, que é aquilo que é íntimo nosso. É interconexão, é transformação, é respeito. Somos nós, pessoas. E, portanto, há esta questão que nos perguntamos todos os dias, penso eu, é como nos museus e como técnicos de património, como é que nós conseguimos interiorizar primeiro e depois transmitir estes conceitos e práticas visando proteger e melhor salvaguardar o nosso bem comum. Se calhar, provavelmente até fazendo como este colega meu, do Museu Nacional de Arqueologia, o Carlos Diniz,
que se baixa num ateliê pedagógico, baixa-se ao nível dos jovens que o acompanham, para falar com eles, para provocar a pergunta, para partilhar com humildade aquilo que ele sabe, ouvindo também com atenção e escutando aquilo que os outros dizem, estimulando a emoção, aceitando a diferença de forma construtiva e inclusiva. E eu penso que há uma urgente necessidade de mudarmos a linguagem, quer nos museus, quer nos educadores, quer nos profissionais e técnicos de património, e passarmos a comunicar de forma mais emotiva, mais empática e humana. Porque património, arqueologia e museus são história e conhecimento, são locais de história e de conhecimento, mas são sobretudo reservatórios de esperança e de mudança, são espaços onde a ambiguidade deve ter lugar, são lugares onde a alma e a história dos nossos antepassados deve ser nutrida para que haja uma ressignificação e uma reconciliação de comunidades e com a nossa história, e no fundo que sejam lugares de confiança, confiança em nós e confiança no futuro. Saibamos então, nós enquanto profissionais, posicionar-nos e entender afinal qual é o nosso papel. Mas para isso, eu acho que todos nós temos que tomar consciência e retornar ao espanto, para provocarmos também o espanto nos outros. Termino apenas com a frase de Hannah Arendt: o mal do nosso tempo então repousa naqueles que não se espantam com mais nada. Muito obrigada, passo só aqui um slide com o meu contacto no Museu Nacional de Arqueologia e com algumas das referências que me inspiraram a fazer esta apresentação. Muito obrigada, doutora Filipa. Foi realmente uma